Oi, jovem, tudo bem com você? Espero que você esteja ótimo. Então, a aula de hoje é sobre números quânticos. E aí a primeira pergunta que a gente faz é: para que servem os números quânticos? Bom, a gente precisa dizer que essa aula tem extrema relação com uma outra aula sobre distribuição eletrônica, tá? Então, depois você dá uma olhadinha na aula de distribuição eletrônica para poder conectar esses assuntos, certo? Bom, os números quânticos eles servem para endereçar, para dar um endereço de um elétron na eletrosfera do átomo. Onde é que o elétron se posiciona ali em torno do núcleo, na eletrosfera do átomo, certo? A gente não consegue dar esse endereço com precisão, por causa do princípio da incerteza de Heisenberg. Então, Heisenberg formulou que a gente não consegue determinar com exatidão, com precisão, a posição de um elétron na eletrosfera do átomo num determinado instante. Mas a gente tem uma noção, né, de onde esse elétron pode estar. E esses números quânticos servem para dar essa posicionada para a gente aí no elétron, na eletrosfera do átomo. Então, ok. Que números são esses, né? O primeiro é o número quântico principal, que a gente simboliza por N, que ele representa a camada ou nível que o elétron se encontra. Então, a eletrosfera do átomo está dividida em 7 níveis ou camadas de energia, né? E quanto mais distante desse núcleo, mais energéticas essas camadas vão ficando. Então, o elétron que está na 6ª camada tem mais energia do que um que está na 4ª, na 3ª, enfim. Bom, e aí os números quânticos principais, né, que vão de 1 a 7, representam essas camadas. Então, o elétron que está na camada K tem o número quântico principal 1, o elétron que está na camada L, número quântico principal 2, e assim vai, certo? Bom, o segundo número quântico é o número quântico secundário. Ele representa o subnível que o elétron se encontra. O que é o subnível? É como se fosse um degrau de energia entre um nível e outro. Assim como a gente, quando vai estar num edifício, né, e sobe de um andar para o outro, se a gente for de escada, a gente sobe degraus, não é isso? Então, entre um nível e outro, entre um patamar e outro, você tem degraus de energia. Aqui no átomo é a mesma coisa. Entre um nível e outro, a gente tem subníveis de energia, como se fossem degraus de energia. E eles podem ser de 4 tipos, S, P, D e F, né? Famoso sopa de feijão. Tá? E o número quântico secundário que representa cada um desses é para o subnível S0, para o P1, para o D2 e para o F3. Esses subníveis também comportam o número máximo de elétrons, né? Que é determinado aí pelo número de orbitais que cada subnível desse tem. Então, olha, eu coloquei aqui uma representação dos orbitais e a gente vai entender melhor esses orbitais aqui, olha, no nosso terceiro número quântico, que é o número quântico magnético, que pode ser representado por M ou Ml, né? Então, esse número quântico ele vai representar o orbital que o elétron se encontra. Então, o que é o orbital? O orbital é a região onde você tem a probabilidade máxima de encontrar o elétron. E aí essa palavra probabilidade, né, ela está de encontro aí com o princípio da incerteza do Heisenberg. Então, a gente não consegue determinar exatamente a posição do elétron, mas a gente tem uma noção de por onde ele está passando. Então, repara, de acordo com o subnível, a gente tem uma órbita possível. Lembrando que o átomo é tridimensional, né? Então, essas fotos aqui, elas parecem 2 dimensões, né? Mas não são, né? São modelos que representam esses orbitais de acordo com os subníveis. Então, repara que o subnível S, ele tem só uma órbita possível, que seria aqui, ó, estaria aqui o núcleo, nesse centrinho aqui, o núcleo do átomo, né? E o subnível S seria essa esfera ao redor do núcleo do átomo, né? E aí o subnível P tem 3 orbitais possíveis, tá vendo? Então são esses 3 desenhos aqui. O D tem 5 orbitais possíveis e o subnível F tem 7 orbitais possíveis. E o número quântico magnético, ele representa esses orbitais, tá? A gente didaticamente, né, representa esses orbitais por esses quadradinhos. Então, repara, o subnível S tem um orbital só, e aí você está vendo um quadradinho só, que o número quântico que representa esse orbital é o número quântico M igual a 0. E aí o subnível P tem 3 orbitais, e aí eu tenho aqui, olha, -1, 0 e mais 1.
Repare como se fosse a reta matemática, né? No meio zero, esquerda negativo, direita positivo, tá? Então, de acordo aqui com o número de orbitais, a gente vai ter aqui o seu número quântico magnético aqui, que vai de menos 3 a mais 3. Então, o último número quântico é o número quântico de spin, que simplificadamente a gente vai dizer que representa a rotação do elétron. Então, cada orbital daquele que a gente acabou de ver no número quântico magnético, né, ele comporta 2 orbitais com spins, com rotações contrárias. E aí a gente adota didaticamente, né, 2 valores para spin. Spin menos meio, spin mais 1 meio. E a gente convenciona representar isso com setas. Então, quando a seta está para cima, seria um elétron com spin para cima. O número quântico de spin seria menos meio. E a seta para baixo, o spin para baixo, o número quântico de spin mais 1 meio. Então, como que isso se aplica, né? A gente costuma fazer essa distribuição eletrônica nos orbitais. E aí, no caso, olha, a gente adota aí a regra de Rand, onde a gente coloca um elétron em cada orbital da esquerda para a direita. Essa ordem da esquerda para a direita representa aí, no caso, a energia desses orbitais também, tá? E como é que é o procedimento? Então, a gente vai colocando, olha, sempre da esquerda para a direita. Repara, são 3p5, seriam 5 elétrons, né? Então, a gente coloca primeiro todos os spin para cima, da esquerda para a direita. Acabou, tu volta para baixo, com spin para baixo. 3d8, são 8 elétrons. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5... Acabou, volta agora com o spin para baixo. 6, 7, 8. Então, é importante você obedecer esta ordem na distribuição eletrônica nos orbitais, tá? E esse último elétron que eu marquei aqui de cor vermelha, né, ele é chamado de elétron diferenciador. A gente consegue identificar o átomo com os números quânticos deste último elétron. Bom, então, para exemplificar, a gente vai fazer aqui a distribuição eletrônica do ferro, que tem número atômico 26, certo? Então, ele tem 26 elétrons. A gente vai fazer a distribuição eletrônica utilizando aqui o diagrama de Pauling. E eu coloquei esse lembretezinho aqui, olha, para a gente lembrar aqui o número quântico secundário dos subníveis, né? E os números quânticos magnéticos dos orbitais aqui, certo? Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer é a distribuição eletrônica do ferro de número atômico 26. Então, ele tem aqui, olha, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. São 26 elétrons. E o último subnível é o subnível mais energético, que no caso do ferro é o 3d6. Então, a gente vai distribuir os elétrons nos orbitais. Repara, eu coloquei aqui 5 orbitais, porque a gente está no subnível D. Se ele terminasse em 3p, eu ia colocar 3 orbitais. Se ele terminasse em 3s, eu ia colocar um orbital. Certo? E a ordem de preenchimento é da esquerda para a direita, spin para cima, 3, 4, 5 elétrons. E o último, a gente volta aqui com o spin para baixo. Esse último elétron aqui é o elétron diferenciador. Quais são os números quânticos dele? Então, o primeiro aqui, olha, é o número quântico principal. Ele vale 3, porque esse elétron está aqui na terceira camada. Então, o número quântico principal representa a camada, está aqui na terceira. O número quântico secundário vai ser 2, porque ele está no subnível D. Então, o número quântico secundário vale 2. Ok. O número quântico magnético aqui, olha, vai valer menos 2. Porque esse elétron, o último elétron aqui, o vermelhinho, o elétron diferenciador, parou aqui, olha, no primeiro orbital do subnível D, que vale menos 2. Se ele tivesse parado aqui no meio, valeria 0. Se tivesse parado aqui, mais 1, tá? Então, como ele parou aqui, número quântico magnético, menos 2. E por último, o número quântico de spin, que é mais 1 meio, né? Spin para baixo, spin mais 1 meio. Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo? Então, agora a gente vai fazer aqui para o fósforo, que tem número atômico 15. Então, a mesma coisa, eu vou fazer a distribuição eletrônica do fósforo. Ele tem 15 elétrons, 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p3. O subnível mais energético último é o 3p3. E aí eu vou colocar 3 elétrons aqui nesses 3 orbitais do subnível P. Então, repara, o último elétron é esse aqui, olha, elétron diferenciador, que tem número quântico principal 3, porque está na terceira camada, número quântico secundário igual a 1, porque ele é subnível P, número quântico secundário vale 1, e o magnético vai ser mais 1, porque ele parou aqui, olha, no mais 1. Spin para cima, número quântico de spin, menos 1,5. Tranquilo, jovens? Espero que vocês tenham entendido. E aí, um grande abraço e fiquem com Deus.